A cédula de $20 vai ganhar a imagem de uma das maiores abolicionistas americanas que já existiu. A Aminta Miss Ross, posteriormente reconhecida como Harriet, nasceu em meados de 1820, em Maryland. Filha de 2 escravos, começou a trabalhar desde cedo para seus senhores, aos 5 anos de idade. Aos 5, trabalhava colocando ratoeiras na beira de rios. Aos 6, foi designada a cuidar do filho do seu casal de senhores. Posteriormente, falou da forte saudade que sentia de casa, comparando seu garoto no rio Swain, uma alusão na canção Old Folks at Home, de Stephen Foster. À medida que crescia e ficava mais forte, ela foi designada para trabalhos no campo e na floresta, conduzindo bois, arando o campo e carregando troncos de madeira. Aos 8, foi levada de volta para perto de sua família, para trabalhar nas fazendas de algodão. Foi nessa época em que ocorreu um episódio de agressão que deixou sequelas pelo resto de sua vida. Ela sofreu uma lesão craniana traumática quando um senhor de escravo jogou um peso de metal no escravo fugitivo, mas acabou acertando. A lesão causou tonturas, dores e períodos de hipersonia, que ocorreram ao longo de sua vida. Depois do ferimento, Tubman começou a ter visões estranhas e sonhos vividos, os quais ela atribuiu a premonições de Deus. Essas experiências, combinadas com sua educação metodista, levaram-na a se tornar uma religiosa devota. Por volta de 1844, ela casou-se com um negro livre chamado John Tubman. Embora pouco se saiba dele ou do tempo que passaram juntos, a união era complicada por conta do seu status de escrava. O status da mãe ditava que o de seus filhos, e quaisquer filhos nascidos de Harriet e John seriam escravizados. Casamentos mistos desse tipo, negros livres casando com negros escravizados, não eram comuns na costa leste de Maryland, onde nessa época a maior metade da população negra era livre. A maioria das famílias afro-americanas tinham tantos membros livres quanto escravizados. Larson sugere que, talvez, eles tenham planejado comprar a liberdade de Tubman. Tubman mudou seu nome de Araminta para Harriet, logo depois do seu casamento, embora não saiba a época exata. Larson sugere que isso aconteceu logo depois do casamento, e Clinton sugere que coincidiu com os planos de Tubman de escapar da escravidão. Ela adotou o nome de sua mãe, possivelmente como parte de uma conversão religiosa, ou para honrar outro parente. Em 1849, Tubman ficou doente outra vez, o que diminuiu seu valor como escrava. Edward Brothers tentou vendê-la, mas não conseguiu encontrar um comprador. Enraivecida pela tentativa de vendê-la e por continuar a escravizar seus parentes, Tubman começou a rezar por seu proprietário, pedindo a Deus que mudasse seu comportamento. Mais tarde, ela disse: "Rezei a noite toda por meu mestre até o 1º de março. E todo o tempo que ele estava trazendo gente para me observar tentando me vender. Quando parecia que a venda seria concluída, eu mudei minha prece." Ela disse: "No 1º de março, comecei a rezar: Ó Senhor, se não vai nunca mudar a coisa daquele homem, mate-o, Senhor, e tire-o do meu caminho." Uma semana depois, Brothers morreu e também lamentou seus sentimentos anteriores. Como em diversas liquidações de propriedades, a morte de Brothers aumentou a probabilidade de que Tubman fosse vendida e sua família dividida. A viúva de Brothers, Eliza, começou a trabalhar para vender os escravos da família. Tubman se recusou a esperar que a família Brothers decidisse seu destino, apesar dos esforços de seu marido para dissuadi-la. "E é uma de 2 coisas a qual eu tinha direito", ela explicou mais tarde: liberdade ou morte. Se não pudesse ter uma, eu teria a outra. Harriet Tubman fugiu da escravidão em 17 de setembro de 1859, juntos com seus irmãos Ben e Harry. Inicialmente, eles foram alugados para outra plantação, o que trazia a percepção de sua fuga. Quando a dona, Eliza Brothers, notou, ofereceu uma recompensa de até $100 por cada escravo capturado. Porém, os irmãos de Tubman desistiram da fuga, obrigando a retornar com eles. Logo depois, Tubman fugiu sozinha novamente. Para escapar, Tubman usou a Underground Railroad, uma rede secreta que ajuda os escravos fugitivos compostos por negros livres, abolicionistas e cristãos, que combatiam o movimento de escravidão. Ela percorreu cerca de 145 km a pé, guiada pela estrada do norte, viajando à noite e escondendo-se em florestas, pântanos e casas de aliados. As rotas permanecem desconhecidos, mas ela chegou à Pensilvânia, onde sentiu alívio e reverência pela liberdade conquistada. "Quando vi que havia cruzado a linha, olhei minhas mãos para ver se ainda era a mesma pessoa. Havia uma glória tão grande permanecendo tudo, o sol veio como ouro através das árvores, e sobre os campos eu senti como se estivesse no paraíso", disse Harriet. Ao chegar em Filadélfia, Harriet Tubman sentiu-se isolada, mas determinada a libertar sua família. Trabalhou em diversos empregos para economizar dinheiro, enquanto o Fugitive Slave Act de 1850 aumentava os riscos para escravos fugitivos, forçando muitos a buscar refúgio no Canadá. Em dezembro daquele ano, Tubman ajudou a resgatar sua sobrinha Cassia e os filhos dela, com o auxílio do marido de Cassia, John Bowley, que levou de canoa até Baltimore, onde Tubman os guiou até a Filadélfia. Na primavera seguinte, Tubman retornou a Maryland para resgatar mais familiares, incluindo seu irmão Moses. Durante as missões, trabalhou com abolicionistas como Thomas Garrett e se tornou cada vez mais confiante. Em 1851, voltou ao condado de Dutchess para buscar seu marido, John, mas descobriu que ele havia se casado com outra mulher e se recusava a partir. Tubman então decidiu canalizar sua frustração para ajudar os escravos a fugir, liberando-os em direção à liberdade na Filadélfia. Fugitive Slave Law, tornando os nortes dos Estados Unidos perigosos para escravos fugitivos, muitos buscaram refúgio no sul de Ontário. Em dezembro de 1851, Harriet Tubman liderou um grupo de 11 fugitivos rumo ao Canadá, possivelmente incluindo os Bowles e os resgatados. Evidências sugerem que o grupo foi abrigado por Frederick Douglass, que, em sua autobiografia, relatou ter recebido 11 fugitivos em sua casa, evitando dificuldades no sentá-los antes de enviá-los para o Canadá.
Na época, o número de viajantes indicavam que se tratava do grupo de Tubman. Em uma de suas últimas missões em Maryland, Harriet Tubman resgatou seus pais idosos. Embora seu pai, Ben, tenha comprado a liberdade de sua mãe, Rich, em 1855 a região tornou-se perigosa para eles. Em 1857, Tubman soube que seu pai havia corrido risco de prisão para abrigar escravos fugitivos. Ela os guiou para St. Catharines, Ontário, onde uma comunidade de escravos, incluindo familiares e amigos, havia se estabelecido. Depois disso, Harriet nunca mais parou. Acredita que ela tem feito mais de 19 expedições e tem libertado mais de 300 escravos. Daí veio esse apelido, Black Moses, Moisés Negro. Quando eclodiu a Guerra Civil Americana, Tubman serviu como enfermeira em Port Royal, preparando remédios a partir de plantas locais e ajudando soldados que sofriam de disenteria. Ela prestou auxílio a homens com varíola. Como ela não controlou a doença, espalham-se rumores de que ela era abençoada por Deus. A princípio, ela recebeu rações do governo por seu trabalho, mas negros recém-libertados acharam que ela estava recebendo um tratamento especial. Para diminuir as tensões, ela abriu mão dos direitos e esses suprimentos, e ganhou dinheiro vendendo tortas e root beer, um tipo de cerveja norte-americana adocicada, geralmente não alcoólica, a qual ela fazia à noite. Mais tarde, Tubman tornou-se a primeira mulher a lidar com o ataque civil-militar durante a Guerra Civil, quando Montgomery e suas tropas conduziram um ataque num conjunto de plantações ao longo do rio Combahee. Tubman serviu como conselheira principal e acompanhou o ataque. Na manhã de 2 de junho de 1863, Tubman guiou 3 barcos a vapor entre minas plantadas em confederações nas águas que levaram à margem. Uma vez em terra, as tropas da União atearam fogo às plantações, destruindo infraestruturas e apreendendo milhares de dólares em comida e mantimentos. Quando os barcos a todo vapor soltaram seus apitos, escravos em todas as áreas entenderam que estavam sendo libertados. Tubman observou enquanto os escravos demandaram em direção aos barcos. Nunca vi uma visão como aquela, disse ela mais tarde, descrevendo a cena de caos com mulheres carregando panelas de arroz ainda fumegantes, porcos guinchando em sacos carregados sobre ombros e bebês nos pescoços de seus pais. Embora proprietários armados com pistolas e chicotes tentassem parar a fuga em massa, seus esforços foram praticamente inúteis no tumulto. À medida que tropas confederadas corriam para o local, barcos a todo vapor, cheios de escravos, zarparam em direção a Beaufort, na Colônia do Sul. Mais 750 escravos foram resgatados no ataque do rio Combahee. Jornais reconheceram o patriotismo, a sagacidade, a energia e a habilidade de Tubman, e ela foi elogiada por seus esforços de recrutamento. A maioria dos homens recém-libertados entraram para o exército da União. Por mais 2 anos, Tubman trabalhou com as forças da União, cuidando de 3 escravos recém-libertados, fazendo reconhecimento em território confederado e tratando dos soldados feridos em Virgínia. A Confederação rendeu-se em abril de 1865, depois de doar vários outros meses de serviço. Tubman foi para Auburn, de volta para casa. Tubman passou seus últimos anos em Auburn, cuidando de sua família necessitada e de outras pessoas. Ela teve diversos empregos para manter seus pais, já idosos, e seus inquilinos para ajudar a pagar as contas. Um deles foi um fazendeiro de 1,80 m chamado Nelson Charles Davis. Nascido na Carolina do Norte, ele serviu como soldado no 8º Regimento de Infantaria Negra nos Estados Unidos, de setembro de 1983 a novembro de 1865. Davis começou a trabalhar em Auburn como pedreiro e Tubman, e ele logo se apaixonaram. Embora ele fosse 22 anos mais jovem que ela, em 18 de março de 1869, eles casaram na Igreja Presbiteriana Central. Adotaram uma bebê chamada Gertie em 1874 e viveram felizes em família. Nelson morreu em 14 de outubro de 1888 de tuberculose. Tubman morreu em 1913 de pneumonia, sendo uma das mulheres mais importantes do movimento abolicionista. Ao fim de sua vida, Harriet declarou a seguinte frase, usada posteriormente pelo movimento dos direitos civis dos negros para ilustrar o funcionamento da mente de afro-americanos que eram contra o movimento. Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Ninguém mais é indicado a estampar uma nota de $20 do que uma escrava que libertou a si mesma, defendendo Ernestine Worth. Harriet foi uma verdadeira patriota americana que não só lutava por si mesma, mas também pelos outros e ajudou nosso país a manter a unidade. Dizia tataraneto de Harriet. Ao se misturar Andrew Jackson e marcará Tubman como a primeira mulher afro-americana a figurar em uma cédula dos Estados Unidos. Entretanto, a introdução oficial das novas notas está prevista apenas para 2030, devido aos desafios técnicos de design e segurança necessários para a emissão de cédulas atualizadas.